Olá, tudo bom? Uma boa noite a todos. Aqui é o professor Michel Vinagre, né? Passando aqui para dar continuidade aos nossos estudos. Nessa playlist específica, nós estamos trabalhando com concurso de agentes. Esse eu acho que é o quarto vídeo, né? Então a gente vai ter ali, já passamos por conceitos, teorias, que é autoria, coautoria imediata, participação. Agora a gente vai andando, né, um pouquinho para frente aí, sempre ajustando o tempo, né, de vídeo, né, um feedback de um professor daqui e outro dali. Eu queria pedir que você, por gentileza, se inscrevesse no nosso canal, professor Michel Vinagre, né, para que pudesse nos acompanhar tanto no Instagram quanto no Threads, aqui no Twitter, né, aqui também no YouTube. Seria uma honra muito grande, né, um processo educacional. Então, vamos dar caminhadas aqui, né? Se você tiver alguma dúvida, os vídeos são muito bem esclarecidos, está lá na nossa playlist com nome, está lá na nossa playlist com parte 1, parte 2, você não vai deixar, não tem nada aqui, né, de quebra-cabeça. Trabalhando em concurso de pessoas, né, a gente vai falar agora como que ela funciona nos crimes culposos. Lembrando que teve prova, né, agora para delegado de Alagoas e caiu questão de concurso de pessoas, né, na OAB sempre cai, é primordial. E eu tento sempre aqui mesclar, né, com o advogado que quer, sabe, ser a diferença. Nossa diferença hoje, né, alguns têm nome, nós temos estudos, né, nos debruçamos, eu estou aqui já fazendo com 45 anos mestrado, outros colegas com 50, com 60, e a gente tenta realmente estar sempre top ali para poder dar o melhor aos nossos clientes. Mas o foco é para concurso. Então, olha só, vamos trabalhar como que funciona o concurso de pessoas em crime culposo. Isso mesmo. Por quê? Há muitas pessoas que nem interpretam o que é o crime o concurso de pessoas em crime culposo, mas existe, cai muito, e pode ser até uma questão aí sua prática, meu querido, minha querida advogado criminalista, né? Então, vou trabalhar com o Rogério Chances, né? Rogério Chances, Sanches, ele vai falar o seguinte, né? Que admite sim, né? O concurso de pessoas, né? Culposo, ele é admitido, sim, né? Quando duas ou mais pessoas, né? Obviamente, só vai haver concurso com pluralidade de agentes, né? Eles agem, né, vinculados, né, subjetivamente atuam, né, com negligência, imprudência e perícia. Olha, se eles não estão aturando ali com imprudência, né, um ato de fazer, né, imprudente, acelerando muito o carro, passando ali, pega esse peso aqui para mim, né, você está lá no andaime de uma obra, e a pessoa pega, vamos pegar isso aqui, vamos jogar lá embaixo. Ih, passa ninguém essa hora. Os dois pegam, os dois agiram imprudentemente, né? Uma conduta de deixar de fazer, né? A negligência, sempre omissiva, né? Ora, não tranca esse portão agora não, nessa piscina não, entendeu? Sem você ser o piscineiro, né? Porque aí você poderia, né, ter uma ocorrência aí ser um garantidor. Não, as crianças não entram essa hora não. Aí sai uma criança, ninguém viu, e cai na piscina e morre, né? Seria um concurso de pessoa por negligência, auto de fazer. E a imperícia, né, sempre vinculada a um status profissional, né? Poxa, calculou quanto está essa viga aí? Não, essa diferença de peso vai ser diferente. Vai lá e desaba. Então, sempre ensinando com vocês e massificando, né? Imprudência, um ato, atitude positiva, negligência sempre uma atitude de deixar fazer, e a imperícia sempre ligado, né, a alguém. Então a gente tem isso daí, né? Ou seja, tem que ter um liame subjetivo entre as partes ali, né? E que não está, obviamente, no resultado, porque se tivesse no resultado era dolo, não era culpa, né? Ou seja, o liame subjetivo, ele vai cuidar ali de toda a esfera não querida, sim, mas na própria conduta, ou seja, imprudente, né? Então, passei aqui, né, pelo concurso de pessoas no crime culposo, pode haver sim, tá? É a doutrina majoritária, aconselho a você ler os pensadores diferentes. Agora, como que funciona o concurso nos crimes omissivos, né? O que são os crimes omissivos, professores? Os crimes homicídios geralmente estão ligados ao conato, né? Estão ligados ali, uma parte na tentativa,
né, bem pequenininho, mas na verdade o crime de omissão ele pode ser, né, próprio e impróprio. O crime omissivo próprio, o crime omissivo impróprio, eles são atitudes que a lei, de uma maneira ou de outra, ela, ela, ela penaliza aquela pessoa, só que vai haver uma escusa maior. Então vamos lá, né? Na omissão própria, né, que seria, né, ali a omissão própria, eu vou trabalhar com vocês com uma tabela, né? O agente deve ter o dever genérico de agir, um dever genérico, né? É um dever que atinge todos, ativamente, né? A pessoa que pode ajudar sem se comprometer, né, de alguma maneira e não faz, né? Já na omissão imprópria, a pessoa tem um dever jurídico, né? É um dever jurídico, né, específico de agir para evitar o resultado. É o que nós chamamos ali do garantidor, é o salva-vidas, é a figura do pai, a figura da mãe, a figura do professor, naquele momento que ele tem aquela tutela do infante. Né? No homicídio, primeiro trabalhar com vocês para a gente ver como funciona a conduta de agente de cada um, é lógico, né? No omissivo próprio, né, a omissão é descrita num tipo penal mandatal, ou seja, você vai ter lá um 135, né? Já no artigo, na omissão imprópria, né, isso é muito interessante, né? Ela vai estar descrito em cláusulas gerais, ou seja, a mesma coisa do CONATUS, né? Que é o artigo 42, é o artigo 14 do Código Penal. Pune-se o crime com a mesma pena desse, reduzindo de 2/3, né, ali no 14. Então você vai ter a figura do crime omissivo, omissão imprópria, também chamado crime comissivo por omissão, ou seja, como tivesse uma atitude, ali no artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal, né? O agente responde no omissivo próprio, né? Ele responde ele vai estar respondendo ali, né, por crime omissivo. No outro, ele responde como se tivesse cometido o crime, ou seja, a prática da omissão gera um dever de fazer nele, né? Então a gente vai vendo essas questões. Né? E agora a grande questão, né? É possível coautoria, né, nos crimes omissivo próprio, sempre dando exemplo do artigo 135, né, porque fica mais fácil ali a, a sua, a sua individualização, né? Então, a divergência, no omissivo próprio, a divergência. Por que a divergência, né? Mirabet e Bittencourt levantam um debate muito interessante. Mirabet vai trabalhar com a seguinte hipótese, né? Se dois agentes decidem não prestar socorro a quem está em comum perigo, né? Embora pudesse fazê-lo, porque você tem que poder fazer sem risco pessoal, esse é o maior da questão da omissão, né? A omissão socorro. Responde individualmente pela omissão, ou seja, cada um vai responder, não caracterizando o concurso de pessoas. Ou seja, segundo o Mirabet, você não pode ter o crime comissivo próprio, porque, na verdade, eles vão responder como agentes que violaram o núcleo do tipo, do artigo 135. Né? Agora, Bittencourt ele vai deixar uma coisa interessante, ele vai divergir. Ele fala o seguinte: se duas pessoas, né, deixarem de prestar socorro a outra, né, podendo fazê-lo sem risco pessoal, sempre isso, né, a omissão de socorro é deixar de prestar, né, socorro a outra, podendo fazer sem risco pessoal. Não estou falando aqui ninguém se meter no meio de um assalto, né, ou de uma briga onde você vê ali que você tem debilidade física, as pessoas estão armadas, né, até mesmo com uma faca, não precisa ser uma arma. Né? Então, o Bittencourt vai falar o seguinte: eles praticam ali, né? Eles praticarão individualmente, né, o crime autônomo. Então, nesse sentido, ele concorda com o Mirabet. Agora, ele vai falar o seguinte: agora, se duas pessoas, né, de comum acordo, deixarem de prestar socorro, podendo fazê-lo, né, sem risco, cometerão o crime descrito, né, acima em coautoria. Né? Isso na prática eu não consigo ver ali uma diferença muito grande, né? Isso é mais para concurso público mesmo. Porque na prática ali você pode até ter ali na dosimetria de pena, falando que a pessoa que, sei lá, era mais velha, tinha uma condição física melhor, a pessoa que visualizava melhor poderia ter tomado atitude, mas na prática isso é mais para concurso. E não missão imprópria, né? Cabe, né? O agente na missão imprópria, eu tenho que repassar porque eu já estou dando 2 aulas em um, né? É o crime omissivo impróprio, crime comissivo por omissão. Cai muito nisso. E na prática, eu que tenho várias clientes mulheres, né?
Esse caso aí na mídia, né, da Monique e do Jarim é isso, né? A mãe tinha que proteger, a mãe tinha o dever de proteger. Não tem nada nos autos que ela nem bateu nele, estava dormindo no momento, pelo menos, né? Tem advogado dos autos, tem antiético, mas o que a gente vê aí, né, das explanações, mas ela tinha o dever jurídico. Então, o agente, na omissão imprópria, ele tem um dever jurídico específico, né, de agir para evitar o resultado. Pode ser um professor, pode ser aquele que deu causa a alguma coisa ruim, né? Então, a opção, a omissão, ela está exposta no tipo mandamental ali do parágrafo 13º, ou seja, não no tipo penal. Porque isso tem muita diferença, né? O omissivo impróprio, o omissivo por omissão, você responde pelo crime. Então, você vai enquadrar isso na tortura, você vai enquadrar isso no furto, você vai enquadrar isso em tudo, né? Ele responde pela pena, né? Então, o agente, ele responde pelo crime omissivo, né? O agente responde porque o crime cometido foi praticado por omoção. Então, há uma diferença, né? Então, ou seja, na prática vai ocorrer, né, uma subsunção direta entre o fato omissão e a norma, né, que descreve a omissão. Então, essa é a diferença, ou seja, ocorre uma subsunção indireta. Para haver essa subsunção indireta, né, para que isso ocorra, né, é sempre necessária a aplicação combinada do artigo 13. Quando você vê denúncias com esses crimes, como se próprio, você vai ver que muitas das vezes a pessoa está ali sendo denunciada pelo homicídio qualificado, doloso, e a pessoa que agiu ali, uma mãe, né, trabalhando com esse exemplo maior, que não tomou cuidado, não denunciou o agressor, ela vai estar ali respondendo, mas tem ali aquele parênteses, artigo 13, parágrafo 2. Né? Então, e quanto à participação, né? Quanto à participação, então, eu creio que eu possa ter explicado, né, quanto à omissão, tem a diferença na omissão própria, na omissão imprópria. E a participação, né? A participação, o que é que nós aprendemos na aula sobre participação, sobre partícipe? O partícipe, ele não pode, em hipótese nenhuma, cometer, né, o núcleo do tipo, senão ele deixa de ser partícipe e ele vai ser coautor. Coautor imediato, enfim, não interessa. Então, na verdade, né, o partícipe ele age com 3 condutas, falamos isso na aula passada. Ele vai sempre instigar, né, o agente a se omitir. Então, ou seja, se eu instigo o agente, né, a se omitir, né, obviamente que eu estou ali tendo a participação. Né? Então, para responder, cabe coautoria, né, nos crimes comissivos impróprios, na interrogação. Né? Apesar de divergência, né, há divergência na doutrina, a gente está trabalhando, né, é perfeitamente possível a coautoria nos crimes omissivos impróprios, né, desde que os garantes deixem de agir para evitar o resultado. Então, pode ter uma participação menor ali de instigação, né, de auxílio, né? O instigador, ele fomenta o que já está ali, tem a outra pessoa, né, que cria a ideia, enfim, nós aprendemos isso, né? E cabe no omissivo próprio, né, a doutrina afirma que sim, né, tem um exemplo aqui que é a questão do João instiga Antônia a não alimentar sua filha, fazendo com que ela morra de inanição. Então, seria mais ou menos isso, né? A gente vai estar agora trabalhando com vídeos mais curtos, ou seja, o principal aqui é a gente ter só para fechar, né? Primeira coisa que a gente passou, estou dando uma olhada aqui, só para a gente fechar agora, concurso nos crimes omissivos, cabe tanto na omissão própria quanto imprópria, abrir a divergência, né? E no concurso de pessoas em crime culposos também. Então, isso é fundamental para a sua prova, né? Ter ali, entender, né? Espero que você tenha entendido, peço perdão se eu de alguma forma falhei como educador, entender o que é o crime omissivo próprio e o crime omissivo impróprio. No crime omissivo próprio, a pessoa tem um dever genérico de proteção, ela tem que ter aquele binômio, né? Ela pode fazer aquilo sem prejuízo próprio, né? Sem nenhum tipo de mal acontecer com ela. Já no homicídio impróprio, essa questão de si, ela some porque ele é um agente garantidor, né? A lei espera um pouco mais de uma mãe a ver um filho ali, né? Apesar desse tema, principalmente para a prova oral, se você tivesse um exame muito pesado, e o examinador te perguntasse assim, uma mãe, né, que
no momento que uma pessoa, né, apontou a arma para o filho, um pai, não entrou na frente, né? Aquela questão rápida, teve medo ali, aquelas reações nossas que nós não sabemos como tomar, né? Ela responderia pelo crime homicídio impróprio? Não, né? O homicídio impróprio, ele trabalha com uma inércia dolosa, né? Um ato de não fazer, né? Tanto é que quando eu dei aula de coação moral irresistível, né, até na teoria do domínio do fato, né, como uma das hipóteses, né, a gente sempre aprende, né, que na coação moral irresistível, a pessoa não tem nem conduta, não há crime que ela não há nem conduta, né, você é só um longa-manos da pessoa, né, você vai lá e desenvolve, é como se ela estivesse praticando através de você. Então é óbvio que não, né, não seja rígido. Mas é isso que eu quero de vocês, querido aluno, pegar uma questão e começar a aventar, criar circunstâncias, porque a prova oral ela vai cobrar isso de você. A prova oral ela quer conceitos, então você tem que saber esses conceitos todos, decora. Mas ela quer saber se você entende como esses conceitos funcionam, entendeu? Dê uma hipótese aí. Você tem a conduta do crime omissivo impróprio, omissivo por omissão, onde o agente responde como se tivesse cometido o crime, porque ele tinha um dever de garantidor, mas eu dei um exemplo, sabe? Aquela situação na hora, o cara pega um revólver, vai estar ali, para com isso e não entra na frente, se acovarda, acontece uma paralisia ali, ninguém sabe como lidar. Né? Todo mundo fala, não reage a assalto. Aí você vai lá e reage. Mas é porque você é mesquinho, trocou tua vida para um celular? Não. Você se deparou com uma situação na qual você não tem a menor noção. Então, é óbvio que não. O homicídio impróprio, ele tem que ter sabe, um deixar de fazer asqueroso, né? A pessoa guarda, salva a vida, não entra ali para pegar a pessoa. Ah, mas a pessoa é muito pesada. Mas minimamente ele tem que ir ali, tentar ajudar. Não, eu calculei, eu não consigo. Então, é nesse diaçapão aí, tá bom? Beijo no coração a todos, a gente vai continuar, a gente vai gravar mais 2 vídeos, né? Participação de menor importância, né? Dando consequência aí para fechar o curso de agente. Está muito boa a playlist. Curta no canal, se inscreva, dá essa força pra gente. Um beijo no coração e Deus abençoe a vida de cada um.